Então vamos lá, gente, vamos fazer a nossa revisão. Conforme eu tinha dito, vamos fazer algumas questões da lista que foi deixada para você lá no começo, quando a gente ainda tinha ensino presencial, tá? Então eu coloquei as questões aqui, as questões assim, mais relevantes para a gente na situação que a gente se encontra, tá? Então, começar aí com a questão 3, que diz o seguinte: você tem uma função, está falando do gráfico dessa função, e você quer que a tangente seja horizontal em x igual a 3, certo? Então você tem uma função quadrática, tem um coeficiente aqui, o b, que a gente não sabe qual é, tá? E quer determinar para que a tangente seja horizontal em x igual a 3. Muito bem. O que significa isso? O que significa ter uma tangente horizontal, né? O gráfico ter uma tangente horizontal. Tangente horizontal quer dizer, eu estou lá com a minha parábola, que é o gráfico dessa função, e aí eu preciso ter tangente horizontal aqui em x igual a 3. Tangente horizontal significa que o coeficiente angular da reta tangente é zero. Tá? Então, o coeficiente angular é zero. Ora, mas o que é o coeficiente angular da reta tangente? É a derivada da função cujo gráfico eu estou estudando. Então, eu vou fazer a derivada da função. Então, eu tenho 2x mais b. O que eu quero? Eu quero que isso seja zero quando x for igual a 3. Então, eu estou querendo que 2 vezes 3 mais b seja zero. Isso vai acontecer quando b for igual a menos 6. Então, para b igual a menos 6, a função x2 menos 6x mais 1 tem uma tangente horizontal quando x igual a 3. O vértice vai ocorrer quando x for igual a 3. Ok? Então, questão 5. Eu vou fazer só um item, tá? Para determinar a fórmula geral da derivada de ordem n dessa função aí, 1 sobre 1 menos x. Então eu tenho y igual a 1 sobre 1 menos x, e eu quero saber qual é o formato que tem a derivada, a enésima derivada disso. Então, para saber como se comporta de uma maneira geral, eu vou procurar fazer alguns casos e ver se eu consigo perceber qual é o padrão que está envolvido lá. Tá? Esse é um método que vale em qualquer área. Você tem uma situação geral para determinar, então você verifica alguns casos particulares primeiro para depois você extrapolar. Então o que acontece? Qual é a primeira derivada? Olha, eu vou usar a regra da cadeia aí, tá? Eu vou chamar isso aqui que está aqui embaixo de u. Então, eu vou ficar com u elevado a menos 1 para fazer a derivada. Isso vai me dar menos 1 sobre u elevado ao quadrado, ou menos x elevado ao quadrado. E isso multiplicado pela derivada do que eu chamei de u. A derivada do que eu chamei de u é menos 1. Tá? Então, preste bem atenção. Vou fazer aqui um parêntese. O que eu tinha era 1 sobre u.
Aí eu calculei a derivada disso. Isso é a mesma coisa que u elevado a menos 1. Pega esse menos 1, joga para cá e subtrai 1 do expoente. Então, eu vou ficar com 1 sobre u ao quadrado. Menos 1 sobre u ao quadrado. Que é o que aparece aqui nessa primeira parte aqui, esse primeiro fator. Tá? E aí multiplico pela derivada de u. Como é 1 menos x2, 1 menos x, eu vou fazer derivada de 1 é 0 e derivada de menos x é menos 1. Tá certo? Esse é o parênteses. Então, a primeira derivada é o menos daqui cancela com o menos daqui, eu vou ficar com 1 sobre 1 menos x, isso tudo ao quadrado. A segunda derivada, o que acontece? Na segunda derivada, de novo, eu vou chamar isso aqui de u, vou ficar com u elevado a menos 2, então, menos 2 sobre u elevado a terceira, isso multiplicado pela derivada de u, que é menos 1. Então, percebendo que o sinal está sempre cancelando aqui. Então, vai ficar com 2, 1 menos x ao cubo. Será que já dá para a gente estabelecer um padrão aí? Olha só. Na próxima derivada, o que vai acontecer? A terceira. Nem calcular. Perceba que esse expoente da derivada anterior vai multiplicar sempre o que está em cima. Então, eu vou ter 3 vezes 2 sobre. Vai ser sempre positivo, não preciso me preocupar com o sinal. 1 menos x. Qual será o expoente que vai aparecer aqui em cima? Ora, era 2, 3, agora o expoente deve ser 4. Ok? E se for a enésima derivada? O que vai ter em cima? Quando esse n era 1, aqui apareceu 1. Quando esse n é 2, aqui apareceu 2. O n3 apareceu 3 vezes 2. Então, o que vai acontecer é que você vai ter n fatorial. N vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar em 1. Vai ter 1 menos x aparecendo aqui. E o expoente aqui embaixo é sempre 1 a mais do que a ordem da derivada. Então, essa é a fórmula geral aqui para derivada de qualquer ordem para essa função 1 sobre 1 menos x. Tá? Muito bem. Para a questão 6, eu vou dar uma roubada aqui, tá? Eu vou fazer só até a segunda derivada. Vocês, por favor, me perdoem, mas porque é repetitivo. Uma coisa é você fazer em casa, enquanto está estudando, outra coisa é você fazer durante a aula, senão vai ficar longo e não traz nenhum avanço. Pois bem, eu tenho uma equação da circunferência, tem um ponto aqui da circunferência e eu quero encontrar a derivada nesse ponto, tá? Com um valor de y igual a 3 e o valor de x igual a 4. O que acontece com a derivada quando você está trabalhando com esse ponto especificamente? Muito bem, então a derivação que a gente tem que fazer é derivação implícita. Então,
para encontrar y', a gente já fez isso antes. Isso é 2x mais 2y, y', porque eu estou tratando com uma função composta aqui, a função y está elevada ao quadrado, então eu uso a regra da cadeia, isso igual a zero. Então, resolvendo aqui a equação, você vai ter y' igual a menos x sobre y. Isso está lá na aula passada. Veja, o que é que eu quero? Quero a derivada no ponto 4,3. Então, eu quero saber qual é o valor de y' quando eu tiver x igual a 4 e y igual a 3. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso só substituir aí. Então, y', a gente tem uma nomenclatura, uma notação, tá, para quando eu estou avaliando isso no ponto 4,3, que é essa. Mas, se você não quiser usar uma anotação, se você quiser dizer no ponto 4,3, também não tem problema. Então, você vai ficar com menos 4 terços. Então, a primeira coisa já foi. Então, vamos partir para a segunda derivada. Ora, eu vou usar aqui a equação que eu já tinha, tá? Então, derivei a primeira vez, encontro aquela equação. Derivo novamente, aí eu vou encontrar 2 mais. Perceba que aqui eu tenho um produto de y por y'. Essas duas coisas dependem de x. Então, para fazer a derivada, eu preciso usar a regra do produto. Então, vou encarar 2y como sendo uma função e y' como sendo a outra função. Então, derivada do primeiro. Então, você deriva 2y. Lembra que tem uma função dentro de y', multiplicado pela segunda função, mais derivada da segunda função, que é y', então estou derivando de novo, tem y duas linhas, multiplicado pela primeira função. Isso igual a derivada de zero, que é zero. Tá? O que eu quero agora, eu posso substituir logo os valores de x e y aqui. Tem nenhum valor de x, só valores de y e de y'. Então, eu sei que no ponto 4,3 y' é menos 4 terços. Eu posso substituir isso para encontrar y duas linhas. Então, sem usar a notação do jeito que eu disse que podia fazer, no ponto 4,3, o que acontece? Você vai ter 2 mais 2y' ao quadrado, então 2 vezes menos 4 terços ao quadrado, mais y duas linhas, multiplicado por 2y, o y aqui é 3, então 2y é 6. Pronto, agora encontrar y duas linhas. Eu vou ficar com 2 mais, aqui vai ficar 16 sobre 9, 16 multiplicado por 2, então 32 sobre 9, mais 6 y duas linhas. Um, 18, né? Eu faço essa multiplicação aqui primeiro e aí somo com esse, né? Vou ficar com 18 mais 32, isso me dá 50 nonos, mais 6y duas linhas igual a zero. Então, 6y duas linhas é menos 50 nonos,
y duas linhas é menos 50 sobre 6 vezes 9, 54. Ok? Isso dá para simplificar ainda. Dá menos 25 sobre 26, né? Ou melhor, 27. E aí não dá mais. Ok? Muito bem. E em seguida, tem que calcular a derivada em cada caso. De novo, uma aplicação da regra da cadeia, só para a gente fixar bem. Botei até os dois itens para fazer. Então, no A, você tem y igual a 4x2 menos 2, isso elevado a 12. Ninguém é maluco de abrir esse polinômio e fazer um produto de 12 vezes, muito menos a letra B. Então, o que se faz é usar a regra da cadeia. Vou chamar tudo isso que está aqui dentro de U. Aí a minha função fica U elevado a 12. U elevado a 12, eu sei calcular a derivada, é tranquilíssimo. Então, é 12 U elevado a 11. E multiplico pela derivada de U, daquilo que eu chamei de U. Então, isso é 12 vezes U, que é 4x2 menos 2, elevado a 11, multiplicado pela derivada de U, que é 8x. Tá? E na letra B você age da mesma forma. Você tem y igual a x à quarta mais 1 elevado a 125. Então, mais uma vez, eu vou chamar isso aqui de U. Então, derivada vai ser 125U elevado a 124 multiplicado pela derivada de U. Então, eu vou ter 125U elevado a 124 multiplicado pela derivada de U, que é 4x3. Tá bom assim? Então é isso, minha gente. Até a próxima semana. Um abraço.